Que Jesus possa estar conosco a partir desses instantes. A doutrina espírita, ela veio para clarear a nossa mente. Ela veio para que a gente entendesse o porquê nós estamos aqui, para onde nós vamos, qual o motivo de nós ficarmos um tempo aqui, o que acontece conosco depois que voltarmos. Então é a doutrina que ampliou a nossa mente. E Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele coloca que a doutrina passaria por 3 momentos. O primeiro momento, Kardec coloca que é do fenômeno. Aquele momento em que os espíritos se apresentavam para nós. Nós temos aí, estudamos na doutrina, os fenômenos das mesas girantes, né, Heisenville. Então, de repente, os espíritos começaram a se manifestar praticamente em todo o mundo. Hoje nós percebemos que até regiões que não têm a doutrina espírita, eles têm contato com os espíritos. É muito comum, de outra maneira, os espíritos estarem ali orientando e se apresentando, mostrando que existe um mundo espiritual. E foi de suma importância esta informação, porque a partir dali é que a doutrina começou a ser fundamentada. Depois Kardec coloca que nós passaríamos pelo segundo momento, que é o momento do estudo, da filosofia, do conhecimento. E no início, quando eu comecei na doutrina, era só fenômeno. Eu lembro que a gente se reunia, os médicos ficavam em volta da mesa, e ali davam facilidade, os espíritos vinham conversar com a gente no meio da plateia. Era o início da doutrina vivenciando conosco esse fenômeno. Daí mais tarde percebemos aí que começou os estudos e lembramos que um dos aqui do Paraná que iniciou o estudo da doutrina espírita foi lá no Luz Eterno. Não sei se vocês lembram, né? Com o Cohen. Lembra do Cohen? Né? O Cohen foi um dos primeiros estudos para que a gente pudesse conhecer os fenômenos da mediunidade. Depois, mais tarde, eles colocaram os estudos básicos, que seriam uma introdução à doutrina espírita, para que a gente conhecesse também um pouco da doutrina e, ao mesmo tempo, estudasse a mediunidade. Então, a nossa preocupação era com os espíritos. À medida que nós fomos conhecendo a doutrina, nós percebemos hoje que eu acho que dificilmente tem uma casa que não tem estudo. Acho bem difícil. Sempre tem uma casa, as casas resolveram implantar o estudo, porque o estudo é de grande valia. É o estudo que faz clarear o nosso entendimento, a nossa compreensão. É o estudo que permite que a gente possa realmente compreender todo esse significado da vida. Só que o fenômeno, nós tínhamos então o contato com os espíritos. O estudo é a nível mental, a nível intelectual, a nível de instrução. Mas Kardec fala que tem um outro momento que é muito importante, talvez o mais importante, seria a aplicação dos estudos. Nossa, agora está difícil, né? Porque enquanto nós temos ele como teoria, é fácil, né? A gente tem uma boa memória e a partir daquela memória a gente resolve, então, reter todo aquele conteúdo na nossa mente. E aí, aqueles que têm boa memória falam rapidamente a questão 523, a questão 625, e não sei o quê, e fica tudo a nível intelectual. E o que acontece com tudo isso? Se nós olharmos na ciência, se nós compararmos num trabalho de graduação, quando nós vamos estudar, é importante nós conhecermos o conteúdo daquela graduação que nós estamos fazendo. Né? Então a gente vai lá e estuda 4 anos, 5 anos, sabemos a teoria. Mas quando nós terminamos a faculdade, o que nos propõe? Trabalhar. Né? Agora eu vou ter que aplicar todo aquele estudo que nós tivemos no meu trabalho, no meu lado profissional. Não é isso que acontece? Né? Não adianta eu me graduar e não aplicar aquele conhecimento, porque vai se perder na minha mente.
Eu vejo pessoas que se graduaram e nunca utilizaram a graduação e dali 10, 15 anos, não lembro mais nada, eu não sei mais o que aconteceu, porque se perde, porque fica a nível somente mental, ok? Na doutrina espírita é a mesma coisa. Se eu estudo e não trago para a minha vida diária, ela vai se perdendo ou ela então vai se tornando somente a nível teórico. E as nossas conversas passam a ser a nível só de conhecimento, de instrução. Então nós estudamos lá e tal. É legal? Claro que é legal. Estamos conhecendo para que a gente possa aplicar. Só que a aplicação da doutrina espírita é diferente da aplicação de uma graduação. Porque um médico, quando estuda medicina, ele conhece o corpo humano. E daí ele vai lá, então, e procura aplicar aquilo que ele conheceu em benefício da saúde do ser humano. O engenheiro, ele começa a fazer os prédios e tal. Só que a doutrina espírita, ela deve estar no nosso interno. Se nós estamos falando de aplicação, então nós estamos falando de movimento de vivência, de conduta, de comportamento. Veja, é diferente do que uma graduação, porque a graduação é específica. Fiz ali um determinado graduação, eu aplico ela e pronto, mas na doutrina não, é mais ampla. Eu tenho que aplicar na minha casa, eu tenho que aplicar no meu trabalho, eu tenho que aplicar ali fora, eu tenho que aplicar aonde eu estiver vivenciando, eu tenho que praticar essas teorias, esses conhecimentos que eu recebi da doutrina espírita. Só que não é só o conhecimento teórico. Na nossa formação, nós temos dois movimentos. Nós temos o movimento do intelecto, aonde a gente aprende, nós estudamos o QI e tudo mais, mas nós temos um lado emocional, dos sentimentos, da criatividade. Isso é no nosso cérebro. Nós temos dois movimentos. Um, que o intelecto se encarrega de reter conteúdos, e o outro seria aplicar o conteúdo a partir deste lado das emoções e dos nossos sentimentos. Até o momento, nós percebemos que, se nós olharmos lá fora, quem que cresceu realmente para que a gente pudesse compreender melhor todas essas informações que nós estamos recebendo? É o lado intelectual. 60 anos atrás, nós praticamente não tínhamos muita coisa. Eu lembro ainda de ter tirado água do poço, de andar com a luz de vela, então não tinha essa tecnologia. E de repente essa tecnologia veio para nós para facilitar a nossa vivência, e hoje nós percebemos que ela teve um salto, um salto bem grande. E muitos de nós até estamos encantados com essa tecnologia. Encantados com o celular, encantados com aquilo que nós recebemos. Nossa, tudo vem fácil para nós. A água vai lá no 18º andar, a luz você bate, já vem a luz. Então nós temos um conforto extraordinário. E que, se nós olharmos bem, é a nível mundial. Essa tecnologia veio para todos nós. Só que existe um fator que ele está um pouco desprezado, abandonado nesse perfil que nós temos de conviver com o outro. É tão verdade que nós estamos fugindo da convivência, onde a gente possa trocar informações, ou trocar afetividade, ou trocar aquela amizade. O que nós fazemos? A gente prefere se isolar, criar uma máscara e ficar lá dentro do WhatsApp, da internet, não sei o que e tudo mais, porque para nós a vivência está cada vez mais distante da nossa realidade. Mas se nós não procurarmos ter o convívio uns com os outros, o que acontece? Nós vamos ficando áridos, distantes. Então nós precisamos movimentar esse lado nosso emocional, o lado dos sentimentos, o lado da afetividade, o lado da amorosidade.
E a doutrina espírita nos diz claramente como fazer. Ela não diz, primeiro ame o próximo, depois instrua-se. Amar o próximo e se instruir. E nós fizemos ao contrário, nós se instruímos e estamos tentando aplicar a doutrina, mas existe dentro do nosso movimento psicológico uma tentativa de fugir. Por que que nós estamos fugindo? Por que que a gente não quer mostrar quem nós somos? Por que razão a gente está se distanciando das relações? E a gente vai tentar, então, percorrer esse caminho para que a gente consiga compreender o que ocorre conosco, que estamos fugindo dessa convivência. E se nós percebermos, não é só nós na casa espírita. As relações dos jovens praticamente é descartável. Eles conhecem, né? Daí depois tem ali um relacionamento e de repente vai embora e não quer nem saber. O lado emocional praticamente foi anulado em muitas pessoas que convivem a nossa realidade de hoje. Então, para nós termos uma ideia por que fazemos isso, quando nós, antes de nós reencarnarmos, a gente faz um projeto. Que legal, né? Um projeto. Dentro desse projeto, nós viemos todos para acertar. Todos para acertar. E Deus, pela sua bondade, Ele diz assim, ó, você vai esquecer todo o passado. Legal? Ele vai retirar de nós, por algum tempo, aquelas personalidades que nós vivemos em vidas anteriores. Então a criancinha, quando nasce, ela vem sem personalidade, sem ego. Ela vem somente com o self. O que significa isso? O self é a centelha divina. É esse lado divino que nós trazemos dentro de nós. Que maravilha, né? Um recomeço, esquecendo o nosso passado. Veja, o melhor de nós está aqui. E a gente consegue anular aquelas sombras que nós tivemos lá. E aí nós temos um recomeço. Um recomeço. Quando nascemos, claro, a criança recebe um corpo físico, que é um corpo animal. Nós somos muito semelhantes aos animais. Então ela traz, já como a lei da conservação, uma necessidade de se preservar. Ela precisa se manter viva. Então ela vai preservando aquele corpo físico. E por isso que quando ela sente fome, ela chora. Quando ela sente necessidade de um amparo, ela chora, porque ela só chora, né? Os pais, não é assim? É assim porque ela não sabe se comunicar de outro jeito, ela chora. Só que as mães, às vezes, elas conseguem fazer a leitura dos filhos. E sabem, não, ela está com fome, não, ela quer dormir, percebe isso? Então as mães começam a ter esse vínculo com o filho, e ele então começa a desenvolver uma nova personalidade. Isso que é interessante. Porque essa nova personalidade, ela vai se espelhar nos pais. E ela inicia no momento da concepção. A criança vai nascer, ela já está ligada, o espírito dela, com o espírito da mãe. Nós podemos chamar inconsciente com inconsciente, se quiser falar em psicologia. Mas ela já está ligada com essa mãe. E essa mãe, ela vai passar aquilo que ela tem de bagagem para os filhos. O que ela trouxe até agora é o que ela vai passar para esse filho. Claro que se essa mãe tivesse conhecimento, tivesse compreensão, entendesse melhor a doutrina espírita, ela saberia que a criança veio somente com o self e que ela poderia investir nesse lado do amor, dos sentimentos que traz no self, que é a centelha divina, que é esse movimento dos valores que a criança vai desenvolver. Só que nós sabemos que culturalmente eu já trago crenças, padrões dos meus pais. E claro, na hora que eu estou convivendo com meu filho, eu vou passar essas informações para o meu filho. E aí cria
um ciclo vicioso. Se eu tenho algumas crenças que são distorcidas, eu vou passar essas crenças para a criança. E ela vai receber como verdade. E claro que quando ela está na idade adulta, cria uma confusão no psiquismo dela. Porque ela recebeu informações que não estão em sintonia com a lei divina. A lei divina é a lei do amor. Então, à medida que essa criança vai crescendo, se nós tivéssemos entendimento e compreensão, nós iríamos investir nos valores delas. Mas nós não fazemos isso e muitas vezes temos crenças de que nós somos especiais, que nós merecemos mais, e aí começa a desenvolver alguns sentimentos que são negativos. Okay? Ao mesmo tempo, essa criança, a gente pode considerar que é um animalzinho que precisa de limite. Ela precisa que a criança possa entender o que ela pode e o que ela não pode, porque se soltar, ela vai fazer aquilo que um animalzinho faz. Okay? Então nós precisamos dar limite e o ideal seria desenvolver os potenciais dela. Okay? Só que a criança, ela já nasce, incrível que pareça, com medo. Medo de morrer, medo de não sobreviver. Ela nasce com esse medo. Por que ela nasce com esse medo? Porque ela recebeu um corpo e esse corpo morre. E antes dela receber o corpo, ela tinha uma alma e essa alma não morre. A alma não morre, né? A gente vai pra lá, vai cá e tal, não morre. Mas o corpo morre. Então a criança, o primeiro movimento dela é o apego. Ela começa a se apegar com as coisas para que ela possa se sentir segura. Então ela se apega na mãe, se apega no pai, vai se apegando. Se os pais não dão essa segurança, não tem esse entendimento, cada vez mais ela vai buscar meios para que ela possa realmente se sentir segura e sobreviver. Okay? Tudo bem até aqui? Esse medo, todos nós desenvolvemos na hora que nascemos. Okay? Todos nós. Mas então o que acontece com o medo? Por que a gente tem medo? Porque o medo nos dá prudência, nos dá limite. Okay? Ele vai me dar, né, um equilíbrio. Só que quando o medo fica muito exacerbado, e nós temos um preconceito de que sentir medo é covardia, não temos esse preconceito? Sentir medo é covardia. Nossa, como pode sentir medo? Então o que nós fazemos com esse medo? É possível a gente dizer assim, não sinta mais medo. E você não sente? Não. Ah, que pena, né? Senão a gente dizia isso, né? Não sinta medo, sinta raiva. Que bom, né? Pare de sentir medo. E a gente então eliminaria o medo. Acontece isso? Não, não acontece. Então se, vamos supor que fui eu, né? Reencarnei, daí com muito medo. E como o medo não foi liberado, porque existe uma cultura, existe um preconceito, existe um padrão, uma crença, que sentir medo é covardia, o que eu faço com esse medo? Eu sinto, eu não posso liberar, eu não posso dizer, eu estou com medo, ah, sai daqui, quando é que se viu sentir medo? O que acontece? Eu mascaro, não é assim? Mascaro, engulo e mascaro. Então, ele foi embora? Não foi embora. Eu, na verdade, fiz de conta que eu não tenho medo. Mas dentro de mim, e isso é inconsciente, vai se acumulando esse medo. Vai se acumulando. O que eu preciso? Veja, isso é tudo um mecanismo de defesa. Fazer para que eu consiga lidar com esse medo. Eu crio uma máscara. Eu crio uma máscara. Então nós criamos uma máscara para que a gente consiga lidar com o medo. Essa máscara me coloca num lugar em que eu não consigo ficar. Eu me coloco que eu sou mais poderosa, eu sou muito melhor que todo mundo, olha, eu tenho poder, eu quero ter muita coisa para mim, para me proteger. Olha o mecanismo que eu vou criando dentro de mim.
Então, nessa máscara eu começo a desenvolver os dois movimentos, sentimentos mais graves, está lá no Evangelho da nossa humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Percebe? Nós estamos repetindo isso. Estamos repetindo. O orgulho, eu me sinto superior, mas é tudo fantasia, gente. Não é verdade. Mas eu me sinto superior, eu acho que eu posso muito mais que todo mundo, eu acho que eu conheço mais que todo mundo, e conhecendo eu sou superior. Veja, eu vou desenvolvendo dentro de mim esse mecanismo de defesa, é um mecanismo de defesa, onde eu me coloco sempre maior que todos. Eu consigo ficar lá? Não, eu não consigo ficar lá. E aí começa a ter um conflito interno de mim mesmo. Porque medo eu não posso sentir. Se eu não sinto medo, eu mascaro ele, mas eu continuo com medo. Então eu preciso criar uma proteção para esse medo e eu começo a montar máscaras. Okay? Eu sou melhor, eu sou maior. E aí começa a desencadear as emoções secundárias. Okay? Porque eu tenho as emoções primárias. Quais são as emoções primárias? O medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Okay? Essa é primária. Essa vem do animal. O animal não sente medo? Não sente raiva? Não sente alegria? Não sente tristeza? Então, nós herdamos, porque nós viemos com o corpo animal, e nós herdamos essas emoções primárias. Só que, em lugar de nós trabalharmos com elas, nós negamos, porque sentir raiva é coisa feia, não pode sentir raiva. Sentir tristeza, então, é fraca, né? Se eu estou triste, eu estou fraca, né? E a alegria, eu posso sentir, mas não pode ultrapassar, que pode entrar na euforia. Okay? Então, isso são padrões que nós vamos criando dentro de nós, que passamos um para o outro. Nossa, então, a maioria das nossas relações, ela está permeada por essa máscara. Olha que triste. E aí, eu mascaro tanto que nem eu sei mais, eu não me conheço. Nem eu sei mais o que eu sinto, o que eu não sinto. Por quê? Porque eu ainda não tive contato com esse sentimento, com essas emoções, para perceber o que eu estou sentindo. Como é que eu lido com isso? Então eu vou me afastando e mascarando. Afastando e mascarando. Daí o que eu faço? Nessas máscaras eu projeto para o outro. O que significa isso? Quando o outro tem igual a mim, porque nós somos seres que estamos quase no mesmo estágio de evolução. Eu aponto o outro. Eu digo, olha ele lá como é orgulhoso, olha ele como é raivoso, olha ele, porque eu me identifico com aquela emoção. Só que eu não sei que eu tenho. Olha que estranho. Nesta identificação, eu começo então a querer tirar o outro perto de mim. Porque se ele fica próximo de mim, ele faz um espelho. Fazendo um espelho, eu vou ter que me identificar com aquela energia que o outro traz. Complicado isso, né? Tá muito complicado o que eu tô falando, ou dá para entender? Dá para entender? Então, o que acontece? Nós estamos nesse estágio. A gente chama essas máscaras, essas emoções que nós escondemos no nosso inconsciente de sombras. São as nossas sombras. Por quê? Porque eu neguei, escondi para não ver e eu não tenho contato, a não ser quando o outro tem contato comigo e vem com a sombra dele, eu me identifico com a sombra e daí o que acontece? Conflito. Conflito, porque eu tenho a minha sombra, o outro traz a sombra dele, eu não quero enxergar a minha, eu começo já a brigar com o outro. Sai daqui, você que é orgulhoso, você que é egoísta, você que me persegue. Não é assim? O problema está no outro, não é em mim. Eu sou santinha. Eu tenho ali uma energia boa dentro de mim. Mentira.
Na verdade, nós estamos carregados de sombras. E essas sombras são ciúme. Ah, por que eu tenho ciúme? Porque eu preciso de alguém para cuidar de mim. Olha que interessante. E eu tenho que garantir que essa pessoa vai ficar comigo. Eu consigo fazer isso? Se o outro não quer, ele vai embora do mesmo jeito. Cansado, quer ir embora. Mas na minha ilusão, eu acredito que se eu perseguir a pessoa de noite, eu garanto que ela fica comigo. Não é assim? Veja, olha a ilusão que eu vou criando na cabeça. Eu acredito que se eu tiver muito dinheiro, eu estou garantida. Okay? Tem muita gente que diz assim, tem dinheiro, não precisa mais nada. Tem um câncer para ver. Acabou o dinheiro. Né? Ou tem uma AIDS ou qualquer outra doença. Mas a ilusão, percebe a ilusão? Cria aquela ilusão na cabeça e às vezes essa ilusão é tão desorganizada que a pessoa, ela junta um pouco de dinheiro, mas é pouco. Ela precisa mais. E dela junta mais um pouco, é pouco, porque no íntimo ela sabe que aquilo não garante nada para ela. Ela sabe disso. E por isso que ela fica cada vez querendo mais. Cada vez, e manda para a Suíça, e manda não sei para onde. Não gasta nunca esse dinheiro. Mas ela tem que garantir que aquele dinheiro vai fazer com que ela possa suprir o medo dela. E aí o poder também, né? Eu tenho que ter o poder, eu tenho que mandar em todo mundo. Porque se eu mandar em todo mundo, ninguém ousa mostrar o que eu tenho dentro de mim. Olha que complicado. Eu mascaro, busco alternativa material do ter e me afasto do ser. Complicou agora? Complicou porque... Não, na fala não, mas na realidade complicou, né? Porque eu não quero me ver, eu não quero me olhar, porque nós temos dentro de nós a ilusão que nós estamos quase chegando na perfeição. Quase. Eu vejo pessoas que têm uma doença e dizem assim, sabe, Graça, é a minha última encarnação, sabe? Por isso que Deus mandou essa doença para mim. Porque eu estou na última. Alguns milhões de anos. Né? Legal, está na última encarnação. E será que aprendeu todos os valores? Será que conseguiu aprender todas as virtudes? Será que já aplicou, aprender é fácil, já aplicou todas essas virtudes nas relações? Será que a pessoa realmente movimentou a vivência daquele potencial que ela acredita ter? Não. É tudo mascarado. Veja, então 90% das nossas atitudes vem dessa máscara. Que chato, né? 90%. 10% para aqueles que procuram se conhecer, se observar, em alguns momentos conseguem passar pela razão. Porque tudo que nós fazemos automatizados, isso é bem importante a gente gravar, e que a gente não traz para a razão, ele volta para o inconsciente de volta. E eu não trabalho com ela. Então, quando eu justifico, quando eu acho que o problema está no outro, quando eu acredito que o outro é que está me deixando assim, toda mexida, é porque eu não quero mexer no meu lixo. Eu não quero. Então eu fico falando do outro. Triste, né? Em lugar de olhar para dentro de mim e perguntar, por que me faz tanto mal quando essa pessoa se aproxima de mim? O que ela traz de mensagem que me perturba? Eu não faço isso. O que eu digo? Fulano é difícil, não dá para viver com ele. Meu Deus, fica me provocando o dia inteiro. Tem que tirar, eu não vejo a hora de sair daqui. Eu não vejo a hora de trocar esse ambiente, eu quero mudar. E aí o que faz? Muda de mulher, muda de marido, muda de local, muda de... E leva junto o quê? O que a pessoa tem dentro dela. Não adianta. E aí a gente vê a pessoa passar por 3, 4 casamentos,
por mudanças de várias cidades. Eu odeio Curitiba. Curitiba é péssimo. Na verdade, ela não está conseguindo lidar com a cidade porque esse lixo está incomodando ela. E agora, pasmem vocês. Todo o lixo que eu guardo no meu inconsciente, um dia volta. Um dia volta. Por que ele volta? Porque o self é a centelha divina. Nós temos Deus dentro de nós. Okay? Ele devolve para eu organizar. Porque a tendência é que eu vá organizando esses lixos, essas sombras. Então, quando está na hora, começa a emergir, começa a vir. Se eu conseguisse trazer para a consciência e perceber, nossa, Graça, você é orgulhosa, hein? É o teu orgulho que está te incomodando. Baixa a bola, você não é tudo isso. Se eu conseguisse ter essa fala comigo, eu ia renovando esse pensamento e mandando um pensamento mais organizado lá para dentro. Ainda não é 100%, mas já comecei a trabalhar com aquela arrogância, com aquele orgulho, com aquele egoísmo. Mas se eu não faço isso, ele vem e volta automaticamente. Vem e volta automaticamente. E aí nós ficamos dentro desse modelo que vai e volta, vai e volta. Às vezes, gente, várias encarnações. E a gente tem um crescimento muito pequeno. Porque não está trabalhando conosco mesmo. Nós estamos fugindo de nós. Sério isso, né? É bem sério. E aí o que eu faço? Quando eu fujo de mim mesmo, eu vou para outras dimensões. Eu prefiro falar de coisas que não mexem com a minha relação. Compreende? Então, na casa espírita, aqui eu venho santinho, bonitinho, agrado todo mundo. Nossa, a Graça aqui na casa é um anjo, é uma santinha. Mas, na minha relação do dia a dia, eu tenho que ser mais autêntica. Eu tenho que ser mais eu. Ainda que a casa espírita nos auxilia a elevar o pensamento, porque aqui o clima é diferente, e permite que o self possa se movimentar com mais facilidade. Veja, não é ruim, é ótimo. Que bom se a gente pudesse fazer a caridade dia e noite, porque nós estaríamos movimentando o self. Mas fazer a caridade na nossa casa, no nosso trabalho, com o nosso vizinho, com o nosso irmão, porque não adianta eu estar em conflito no meu lar, em conflito no meu trabalho, em conflito no trânsito, e no final da tarde eu sou o anjinho com as crianças. O que acontece? Até esse anjinho não vem do self, vem do ego. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou muito melhor, porque ela percebe que ela não tem tudo isso. Veja, é tudo nosso. É tudo nosso. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919, ele recomenda que a gente faça uma retrospectiva do dia. Percebe o que aconteceu nesse dia. O que for bom, repita. O que não é bom, não faça mais. Veja, não é para nós ficarmos ali nos condenando, falando mal da gente, né, mostrando, não. É para eu ir limpando gradativamente essas sombras que eu arquivei, e às vezes ela vem até de vidas passadas. Porque o nosso lado emocional, as nossas situações de conflito, ela é atemporal. O que significa isso? Não tem tempo. Eu vejo pessoas que às vezes traz ali as suas dificuldades e chora e chora. Eu lembro de uma senhora que me chamou muito a atenção. Eu trabalhei no Hospital Psiquiátrico Bom Retiro, e ela chorava. Eu perguntei para ela: o que aconteceu? Ah, a senhora não sabe, meu marido me traiu. Eu digo: ah, eu entendi, por isso a senhora chora tanto. Sim, eu estou muito desolada. Foi internada no hospital por causa desse motivo. Daí eu perguntei para ela: quanto tempo faz que o seu marido traiu a senhora? 25 anos. Daí eu disse: e depois, de lá para cá?
Ah, nunca mais ele me traiu, então eu sou uma pessoa ótima. Veja, ela segurou aquela sombra de 25 anos, sofrendo, causando doença para ela. Percebe isso? Ah, a gente acha engraçado, né? Mas nós fazemos também. Fazemos sim, não é? Tem vezes que a gente fica lá reclamando, vitimizada, e a Joana de Ângelos coloca assim: nós temos 2 hábitos ruins. Ou é um ou é outro. O do meio é uma minoria. Nossa, agora vocês ficaram curiosos, né? Um deles é a vitimização. Eu sou a coitadinha, a vida tá ruim pra mim, nada dá certo, tá chovendo, tá péssimo, tem sol, tá muito quente. Eu estou trabalhando, mas você não sabe quanto eu trabalho. Eu não estou trabalhando, eu perdi meu emprego. Não é assim? Sempre a pessoa está na queixa. Ela sempre acha que merece mais. Sempre ela acha que merece mais. Se vocês identificarem, comece a trabalhar com isso. Okay? Comece a trabalhar, nossa, eu sou vítima mesmo. Né? Então ela fala que essas pessoas vitimizadas, elas são insatisfeitas com a vida. Nada tá bom. Em lugar de enfrentar as vicissitudes e crescer, poder realmente aproveitar aquela situação para poder se fortalecer, ela se encolhe e se coloca como uma coitadinha. Se ela não vê esses obstáculos, ela fica rodando no mesmo lugar. Sempre está difícil, sempre está ruim. Tem pessoas que às vezes contam a cirurgia que ela teve há 10 anos atrás. Vem contar para você, não sabe, aquela agulha espetou meu braço. Né? Então ela sofreu, ela precisa contar o sofrimento dela. E quando você pergunta, tudo bem? Ela diz, tudo bem, você quer que eu conte mesmo? Às vezes a gente tem vontade de dizer, não. Por favor, não. Aí ela tem que contar. Ai, meu joelho, minha cabeça, minhas costas, a vítima. O tempo todo. Ah, mas tem outro. Tem outro. É o codependente. É o bonzinho. É aquele que faz tudo para os outros e não faz nada para ele. É aquele que ele sempre está esperando ser validado pelo outro. Então, ele está assim, não, tudo bem, pode deixar, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então, tá tudo bem, mas dentro ali está esperando que alguém diga para ele que ele é ótimo, que ele é bonzinho. Se não falar para ele que ele é bom, se não dizer para ele, se falar para ele não, ele fica endurecido, zangado. Eu que sou tão boazinha, faço tudo, e você vem dizer um não para mim? Ela não sabe dizer não e não aceita não. Então são os 2 extremos dos nossos comportamentos atuais. Okay? Não fuja deles, que a gente tem um ou outro, tem os 2. Às vezes a gente tem os 2. Às vezes nós somos codependentes, mas também somos coitadinhos. Porque a gente ajuda entre aspas. Porque nós queremos ser ajudados para que o outro cuide de mim. O nosso pensamento está sempre fora de nós. Eu estou sempre querendo cuidar do outro, resolver as questões do outro, decidir pelo outro, como se o outro fosse impotente para resolver as questões dele. Mas o outro recebeu tanta energia, igual Deus é justo e bom, quanto eu. Mas eu acredito que ele é fraquinho. Aliás, eu faço ele fraquinho, né? Para que ele possa ficar comigo. Isso é muito comum, às vezes, entre marido e mulher. Né? Tem o coitadinho e tem o marido que é vitimizado. Olha como dá certo. Né? Ela quer dar tudo, ou ele quer dar tudo, e o outro é o vítima que quer receber tudo. Casou direitinho. Né? Então o outro sempre fica se queixando, é pouco. E o outro diz, então eu te dou mais. Até que chega uma hora, não aguenta mais. Daí a relação começa a ficar desestruturada. E a Joana diz que tem os ajustados, que ela diz que é uma minoria. É bem pouco. Então, ou nós somos de um lado, ou somos do outro. A gente pode fazer uma identificação. Não se queixem.
Veja, não se atormentem por identificar. Porque quando eu identifico, eu estou deixando de ser aquilo que eu mantive até agora. Se eu identifico que eu tenho inveja, a partir daquele momento eu comecei a trabalhar com a minha inveja. Enquanto eu digo que a inveja dos outros, que eu não tenho, eu nego e não trabalho. Quando eu aceito que eu tenho ciúmes, quando eu aceito que eu tenho revolta, que eu sou magoada, eu comecei a trabalhar com essas emoções. Mas por que nós falamos sobre tudo isso? Porque essas emoções, elas estão nas nossas relações. Não estão nas nossas relações? Nós estamos ali trocando sentimentos, trocando emoções o tempo todo. Se nós não identificar que nós temos isso, a gente projeta no outro. O que significa isso? Jesus disse, você vê um cisco no olho do outro e não vê uma trave no seu olho. Compreende isso? Eu projeto. Quando eu projeto, eu começo a querer mudar o outro. Veja, para que o outro possa fazer aquilo que eu quero para eu me sentir bem. Confusão que eu estou fazendo, né? Confusão, né? Mas é o nosso mecanismo psicológico. Então, o que acontece? Eu quero mudar o outro. E a gente vê casais que casam e diz assim, eu vou casar, mas deixa lá que eu mudo ela. Ou então a mulher diz, não, eu dobro ele. Pode deixar. Consegue? Não consegue. Por que a gente não consegue mudar o outro? Porque ele tem escolha. Ele tem livre-arbítrio. E ele só muda quando ele quer, não quando eu quero. Percebe isso? O outro tem escolha. E se ele quer ficar assim, não adianta eu brigar, não adianta eu ficar batendo ali. E por que eu quero tanto mudar o outro? Porque eu fico pegando coisas do outro e misturo com a minha própria sombra. E daí eu não dou conta de lidar comigo mesmo porque eu me incomodo com o outro. Difícil de entender, né? Mas é assim que acontece. E aí eu fico fazendo o quê? Falando mal do outro. Não é assim? Eu fico falando mal. Ah, você não sabe, ele é muito difícil. Nossa, chega em casa gritando, brigando. Eu não sei mais o que fazer. Sabe sim. Claro que sabe. Não é obrigada a ficar ali. A pessoa pode, chegou bêbado, tá ali brigando, vai para outro lugar. Sai de casa, vai passear. Quando melhorar, volta. Se quiser continuar com a companhia. Sim, porque não tem outro jeito. Né? A pessoa no outro dia volta bêbado, devolve. E daí a pessoa fica lá, vem cá, vamos explicar melhor. Vamos explicar melhor como que você está fazendo. Adianta? Não. Porque enquanto eu cuido do outro, que é o codependente, ele não se cuida. Compreende? Energeticamente eu estou cuidando dele. Se eu estou cuidando dele, ele não se cuida. Então, como eu falei que nós temos as emoções básicas, essas emoções se transformam em máscara. E essas máscaras produzem novas emoções, né? Ela vem do medo, da raiva, da tristeza e da alegria. Concordam comigo? Então, qual é o caminho para que eu possa ir lidando comigo sem que eu crie novas máscaras e novos sentimentos negativos? É aceitar quando eu estou com aquela emoção. Eu estou com muita raiva agora, me dê um tempo, gente. Deixa eu respirar. Deixa eu lidar com a minha raiva. Eu estou triste. Deixa eu lidar com a minha tristeza. Mas por que Deus deu isso para nós? Nossa, né? Claro que se eu trabalhar bem com a minha raiva, ela transforma-se numa ação lúcida, porque a raiva me dá movimento. A gente não diz assim, eu preciso de alguém agressivo para pôr aqui na empresa. Alguém que possa realizar, fazer. Não é assim? Então a raiva não é ruim. A raiva só torna-se ruim quando eu mascaro ela, quando eu escondo ela de mim. Mas se eu trabalho com ela e tenho domínio,
essa raiva torna-se movimento e pode realmente fazer com que eu faça ação lúcida. Porque se eu não sentisse raiva, nem medo, nem tristeza, nem nada, eu seria uma ameba. Não sinto nada. Claro. Então, mas faz parte nosso. Hoje eu não sinto nada. Então o que eu sou? Uma árvore. E nós sentimos. Quando a pessoa diz eu não tenho mais raiva, está mascarando. Claro que tem. Ah, eu não tenho mais medo, mascarando. Porque não quer entrar em contato com aquelas emoções básicas. Se nós entrássemos em contato com aquelas emoções básicas, a gente diluiria ela, aceitaria. Eu estou com medo, gente, espera aí, deixa eu respirar fundo aqui, para que eu possa lidar com o meu medo. E aí eu vou lidando, não precisa mascarar e transformar em emoções desorganizadas. O que o medo dá para nós? Prudência, limite. O medo é bom, não é ruim. Mas põe ele lá atrás e eu vou dando uma posição para que ele possa me conduzir de maneira em que eu tenha esse limite. Então o medo é bom, a raiva é boa, a tristeza faz eu voltar para dentro de mim, faz eu ter aquela introspecção, começar a me olhar. Olha como é divina essas emoções, né? Todas elas ótimas, né? A alegria, ela nos dá entusiasmo, ela faz com que a gente tenha movimento. Não, vamos lá, gente, vamos fazer. Então essas emoções básicas bem trabalhadas são ferramentas que nos auxiliam para que a gente possa mudar ou transformar elas em ferramentas boas para nós. Mas se eu não tenho contato com essas emoções, certamente eu vou mascará-la e transformar em ciúme, inveja, arrogância, vaidade, mágoa, tudo isso. Porque a mágoa nada mais é do que uma raiva contida. Eu não tenho enfrentamento, não falo nada, mas fico lá, ai, me ofendeu, ai, falou mal de mim. Em lugar de eu chegar lá e dizer, olha, não gostei do que você fez. Você brigou comigo, isso me deixa mal, por favor, não faça isso para mim. Eu resolvo, eu tenho um enfrentamento de resolver. Eu fiquei com muita raiva quando você falou isso para mim. Então eu estou diluindo. Se eu não diluo, ela transforma-se em máscara. Daí a Joana de Ângeles, ela diz para nós o seguinte, que para a gente ter contato com essas emoções que estão lá no nosso porão, aquelas emoções desorganizadas, aquelas sombras, eu preciso ter uma grande coragem. Por que uma grande coragem? Porque eu preciso olhar para dentro de mim. O Jung diz assim, quem olha para fora sonha. O Jung é o que fez a psicologia analítica. Tá? Ele diz, quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Okay? Então eu preciso olhar para dentro de mim para que eu possa acordar. E como nós tivemos nesse processo de mascarar, de sombra, a gente percebe que nós temos todas as emoções desorganizadas e também as organizadas. O que precisa é movimentá-las, as desorganizadas para organizar, e aquelas que são saudáveis, as nossas virtudes, precisamos movimentá-la para que ela possa se fortalecer em nós. Nós temos então dois caminhos. Um, fazer uma identificação, perceber, eu estou com ciúmes, é mesmo. O que eu faço com esse ciúme? Eu estou com inveja, eu estou magoado, eu estou com raiva. Então essas seriam as emoções que eu guardei na minha sombra. Mas eu tenho um outro lado, as virtudes que vêm do self, e que eu posso movimentá-las na hora que eu quiser. No início, Divaldo coloca, a gente vai com ardor. Ardor, o que significa? Você tem que praticar a caridade. Não é a caridade? Não diz lá a doutrina espírita, sem caridade não há salvação. O que é a caridade? É esmola? Não é. A caridade é benevolência para com todos. Então eu tenho que praticar a benevolência. Mas eu sou rude ainda. Eu não sou uma pessoa adequada. Mas eu começo a fazer essa prática para que eu possa treinar.
Então, cada vez que tem alguma coisa, eu respiro fundo e digo, eu entendi você. Entendi. Tá bom. Não tá bom assim? Tá bom, e se eu gritasse, brigasse? Eu já comecei. Daí, no outra vez, ali depois de 10 encarnações, eu já entendi. Deixa eu abraçar você aqui, que eu entendo você. E aí nós vamos. Mas se nós não começarmos, a gente não vai conseguir se transformar. Não vamos conseguir vivenciar a doutrina espírita. Então a caridade é benevolência para com todos, até para comigo. É todos, eu me incluo junto. Para com o inimigo, para tudo. Eu tenho que ser justa, benevolente. É aquela pessoa que tem ali um chocolate, ela dá 2 para cada um, você é meu inimigo, não ganha nada. Então eu não estou sendo justa, eu não estou sendo benevolente. Então eu tenho que ser justa para poder praticar essa benevolência. Indulgência para com os erros alheios. O que significa isso? Todos nós temos sombras. Todos nós. Inclusive o Chico diz, a minha sombra é que me incomoda. Então todos nós temos. Jesus tem? Não, Jesus não. Jesus trabalhou com as sombras deles até conseguir diluir e transformar em virtudes, em energias organizadas. Mas nós aqui na Terra, gente, não se engane. Hein? Quando a gente se acha que não tem nada, que já resolveu tudo, está na hora de desencarnar. Porque o padrão, a crença, não está deixando ela modificar. Entende? Quando eu digo assim, não, eu já resolvi tudo, estou ótimo, está na hora de voltar. Voltar e recomeçar para poder enxergar aquilo que ela tem dentro dela. Então, todos nós temos ou uma mágoa, uma raiva, uma inveja, um ciúme, sei lá, qualquer coisa. Se eu começo a trabalhar com essa mágoa, gente, não é para brigar comigo. Não é para eu ficar, nossa, como eu sou péssima, nada disso. Identifica só. Eu estou com muitos ciúmes. Okay? O ciúme está me pegando de volta. O que eu faço com ele? Eu sei que é meu. Não vou brigar com a pessoa, não vou persegui-la, não vou fazer nada, porque o problema é meu. Eu que estou sentindo essa energia. Então, eu vou procurar equilibrá-la, vou procurar trabalhar com ela. Então, a Joana diz que tem que ter uma grande coragem para que o ego é a nossa personalidade da agora, se humilhe. O que significa? Sai daquele pedestal que ele se colocou. Porque a humildade é eu conseguir ser como eu sou, verdadeiramente. Então o ego se humilha e daí existe aquela transformação moral, aonde eu mudo os meus valores, e percebo que os valores que realmente eu vou levar vai ser o valor do ser e não do ter. E com isso eu começo a ter uma vivência saudável e começa a minha transformação moral. Que Deus nos ilumine e fique com nós.